da live. Esperar um pouquinho para o pessoal começar aparecendo. E olha uma pessoa chegando. Estamos ao vivo, querido. O que houve? Acho que aconteceu algum probleminha. Bem, gente, estamos iniciando a nossa live. Agora sim, retornou. Estamos iniciando nossa live, como a gente prometeu. Vocês perdoem o pequeno atraso aí de 3 minutinhos. Alguns probleminhas técnicos aqui, que o computador é assim mesmo, a gente começa e não sabe como é que vai. Mas que a gente seja bem-vindo a essa noite em que a gente vai bater esse papo com Nelson Loreto. Ele que é palestrante espírita, ele que é professor. Isso é muito bom, né? A gente abordar essa questão, né? E ressaltar. Professor. E na noite de hoje, o Nelson vai conversar com a gente sobre esse momento que a gente está vivenciando e principalmente a gente falar de coisas boas e positivas. É lógico que a gente vai falar também um pouco das dificuldades que a gente está passando, para a gente poder, inclusive, valorizar. Então, boa noite, Nelson. Seja bem-vindo, querido. Boa noite, Leandro. É uma alegria muito grande. Boa noite aos internautas que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar com vocês. O pessoal aqui já marcando presenças. Patrícia Albuquerque, Giovana Maraia. Patrícia Albuquerque, chamando, compartilhando. Sim, Nelson. Veja se você consegue visualizar lá no perfil para você colocar para compartilhar, porque aí o pessoal que tem acesso à sua página. Só um minutinho, minha gente, para a gente poder começar. E vocês também que acompanham e que gostam desse bate-papo, se vocês também puderem compartilhar, vai ser muito bom, porque mais pessoas vão poder ver, né? Mais pessoas vão poder acompanhar. Obrigado, Walter. Curtiu e está aqui participando. Deixa eu ver quem mais. Naldo. Beijo, Naldo. Deus te abençoe, querida. Magda Maria. Boa noite. Walter Rodrigues assistindo. Seja bem-vindo, querido. Dagmar Soares. Dag. Beijão, meu anjo. Muita paz. Dagmar, ela é de lá. A gente continua dizendo que ela é de lá, porque ela quando ocupa um espaço no coração das pessoas, a gente nunca sai, né? E ela continua no coração da gente e ela fazia parte aqui, pertinho, né, do Leal, aqui em Bonito. Mas ela agora está longe, está lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Nelson, querido, estamos nesse momento complicado, né? Nesse momento em que a gente está vivenciando aí muitas dores, muitos conflitos. Temos aí eu costumo dizer, né, a danadinha da Covid, que está, inclusive, fazendo com que a gente corra de hospital. Eu daqui a pouco eu conto o que eu passei semana passada, correndo de hospital. E aí eu queria saber de você, como é que você está vendo, querido, esse momento aí, né, de tanto da doença, quanto de como a gente pode encará-la. Meu caro Leandro, meus Você conseguiu amigos. fazer o compartilhamento, querido? Não Desculpa. consegui, mas Não? tudo bem. Eu percebo que, nesse momento que nós estamos vivendo, todo mundo está considerando isso um grande problema, um problemão.
Mas a gente precisa entender que todo problema ele tem hora para acabar. Agora, não está em nós a determinação do tempo em que ele vai acabar. Porque tudo que nos alcança por alguma razão que nos é superior e nós não conseguimos, limitados no nosso entendimento, limitados nos próprios sentidos humanos, na nossa inteligência, a gente não consegue muitas vezes alcançar o sentido disso. E aí a gente quer que a situação se resolva e se resolva rapidamente, porque todo mundo está incomodado. Dizem os especialistas que a pandemia biológica ela será infinitamente menor que a pandemia econômica e depois que a pandemia psíquica. Por quê? Porque nós fomos instados a entrar numa situação que nós nunca esperávamos na vida passar, que é o do recolhimento social, especialmente o povo brasileiro, que é um povo que gosta de circular, é um povo que gosta de estar na rua, é um povo que gosta da feira. No interior, veja que dificuldade para os prefeitos evitarem as feiras públicas. Eu tiro por Gravatar. Gravatar, feira de sexta e sábado e domingo é lotada. Complicado. Então, essas situações estão exigindo da gente uma revisão do nosso modo de vida. Mas tem um verbo que nós não podemos deixar de conjugar em todos os tempos e modos, que é o verbo esperançar. O verbo esperançar. Eu penso que se nós conseguirmos compreender aquela trilogia cristã, espírita, fé, esperança e caridade, se nós percebemos a importância da esperança, pensarmos num banco de 3 pernas, né? Se você tirar uma perninha do banco, você não senta. Então, as 3 estão absolutamente conectadas, mas esta perna da esperança, neste momento, ela é a mais importante para todos nós. Eu penso que nós temos que olhar essa questão da esperança com muito carinho. Por quê? Porque a esperança é tempo. Veja uma frase que todo mundo está dizendo, né? Eu tenho fé em Deus que logo, logo a vacina fica pronta. Perceba que na frase a gente encontra a fé, a esperança e a caridade. Uhum. A fé é quando a pessoa diz, eu tenho fé em Deus, eu acredito, eu espero, eu tenho certeza. Agora, quando ela diz logo, logo, ela está falando de esperança, porque esperança é tempo. O verbo esperar, o substantivo do verbo esperar deveria ser paciência. Mas o substantivo do verbo esperançar é esperança. E quando eles dizem, eu tenho certeza que logo, logo chega a vacina é a própria manifestação da caridade, que vai ser o produto de todo esse esforço dos cientistas, da medicina, dos laboratórios. Ela chegará, claro que ela vai chegar. Mas até lá nós vamos ter que fazer uma revisão completa dos nossos valores. Porque nós não... Eu falei isso para vocês de tarde. Hoje, nós estamos tendo algo que sempre pedimos ter e temos agora em abundância. Chama-se tempo. Antigamente, a gente dizia que não tinha tempo, ou que o nosso tempo era muito ocupado. Hoje, o que mais nós temos é tempo. Vejo que as pessoas que estão em recolhimento social completo, o que mais elas dispõem é tempo. E aí a gente descobriu uma coisa importante, que a gente não sabe usar o tempo. Na hora que a gente teve muito, que faltou, aliás, que sobrou, aí a gente não soube usar. E as pessoas perguntam, como é que está sendo para ti? Eu digo, olha, é um momento absolutamente abençoado, porque eu nunca pude estudar tanta doutrina espírita como agora. Por quê? Porque eu tenho minhas atividades profissionais. Mas agora está sobrando tempo. Agora, como é que as pessoas estão usando o tempo? Em casa. Facebook, WhatsApp, assistindo capítulos de novelas passadas, vendo programas passados. O que é que nós estamos efetivamente... Estamos estudando, estamos fazendo o evangelho no lar todos os dias. Estamos estudando a nossa doutrina. Estamos tentando entender. Lê lá o último capítulo da Gênesis, né? São chegados os tempos. Fazendo essa viagem. E tem... Quando eu fui
pesquisar no nosso Evangelho, a esperança se repete nos textos do nosso Evangelho apenas 60 vezes, mas a fé, 299, e a caridade, 294. Ou seja, é quase 5 vezes mais que as outras palavras, outros substantivos se repetem em relação à esperança. E aí eu me lembro de algo que o educador e teólogo, né, e filósofo Mário Sérgio Cortella diz que é preciso esperançar, é preciso agir e reagir a tudo aquilo que não tem saída. O que é que não tem saída agora? É a nossa pouca paciência para enfrentar a pandemia. Não é verdade? Então, eu penso que esse vai ser um novo aprendizado. O Jaime Ribeiro lançou na internet o Movimento Espírita Pós-Pandemia. Nós vamos ter que reconfigurar completamente o movimento espírita. Porque hoje nós temos uma ferramenta a mais, que são as redes sociais, a possibilidade das lives. Você agora, todo centro espírita vai poder transmitir, por exemplo, suas palestras públicas, ao vivo. Né? O Chico Xavier faz isso, ele grava, depois publica no YouTube. Doravante, você vai poder transmitir ao vivo. Agora você veja a quantidade de oportunidade. Por outro lado, nós estamos um pouco perdidos e aturdidos na quantidade de lives. Principalmente as lives com aqueles ícones do movimento espírita, né? Que eles, inclusive, estão combinando. Olha, eu vou fazer as minhas 7, você faz as tuas 8, porque se todo mundo fizer as 7, o pobre do internauta espírita fica desesperado. Vou assistir quem? A sorte é que depois você recorre no YouTube e vai ver tudo. Tá lá. Pode ver tudinho de novo, né? Mas como todo mundo gosta de participar ao vivo para mandar seu comentário, sua pergunta... Isso mostra o quanto a gente é imediatista, né? Isso mostra o quanto também a gente é imediatista. Porque as lives ficam gravadas. Todas. Mas aí as pessoas muitas vezes só querem assistir se disserem, não, eu não consegui assistir na hora, depois não quer mais assistir. É como a gente é imediatista, é aquela sociedade líquida, né? Que o Sigmund Bauman disse, né? Com muita razão. Tudo é muito rápido. Inclusive, essa nossa adaptação, eu costumo dizer que nós estamos trocando o pneu do carro com o carro andando. Porque está tudo muito rápido. Muito rápido. E outra coisa que eu acho interessante é essa questão do tempo, né? Porque quem de nós nunca disse não tenho tempo, não tive tempo, não terei tempo? E eu costumo dizer que tempo é questão de preferência. Seu filho vai saindo de casa, você diz para ele, meu filho, vá visitar sua avó que ela está doente. Quando ele volta ao final da tarde, você pergunta, foi visitar sua avó? Não, papai, não tive tempo. Você foi para onde? Eu fui no cinema. Teve tempo, mas não teve a preferência. Esse tempo que nós estamos vivendo agora, nós temos que aproveitar com sabedoria. Como está dizendo aí a Francisca Goretti, é um tempo precioso. Nós nunca mais teremos tanto tempo como tivemos agora. Leandro, nós estamos há 70 dias absolutamente parados em casa. Absolutamente parados em casa. Pelo menos eu, na minha atividade de professor, com a universidade parada, a gente... Inclusive, vamos entrar numa nova fase, que é dar aula pela condição remota. O professor não precisa, para dar uma aula teórica, na frente dos alunos, estar presencialmente com seus alunos. Ele pode fazer isso por via remota. A gente aqui não está presencialmente, embora distante? Estamos aqui, nós estamos no vento. É verdade. É um conceito antigo, né, que a gente ainda acha que estar próximo é estar junto. Mas, salvo o melhor juízo, não sei se foi Leonardo da Vinci que disse que não é estar junto, mas estar dentro. Dentro do coração. Isso. Né? Eu te sinto dentro do meu coração, tu te sente aí nós estamos próximos. Em que pese, sei lá, quantos quilômetros tem de Gravatá para Camusim? 60 e alguma coisa. Pronto. Apesar dos 60 e poucos quilômetros, né? Eu estou mais perto da nossa querida Vani, que está aí nos assistindo. Mas nós estamos com as pessoas dentro do coração. Foi reconfigurado essa questão do próximo também. Mas vamos lá. Vamos lá. Então,
Deixa eu só dar uma registrada aqui no pessoal que está A gente aí. participando. E deixa eu ver aqui algumas pessoas aqui, antes da gente voltar de novo. E aí a gente, quem quiser, inclusive, fazer perguntas, pode fazer perguntas ou comentários, e aí a gente pode ampliar ainda mais essa discussão, né? Olha aí, a minha filhota lá de São Paulo assistindo, a Rosane. Pronto. O que eu fiz? Como você não conseguiu, eu entrei na live e compartilhei na sua página. Aí, acho que o pessoal agora já está acompanhando. Perfeito. Orgulho e alegria de assistir essa live. Manda um beijo para ela, mano. Um beijão, minha filhota querida. Boa noite, meus irmãos. Sou de Santa Catarina. Aqui, que a espiritualidade continue os abençoando hoje e sempre. Ok, Obrigado, Gisele, para Gisele você também. Palman. Quem mais? Rosineide Neri. Boa noite, Nelson Loreto, de todos. Isso aqui eu já tinha mostrado, né? De todos do Canto da Ah, Paz. é a turma amada, são os amados do Canto da Paz. Foi lá que eu lhe conheci. Pô, você me conheceu lá, é a minha Foi. segunda casa espírita. Né? Isso. Patrícia, convidando o pessoal. Estou aqui em Recife, com alegria. Vocês aí do Chico Xavier, um abraço fraterno. Um abraço para você também, Luiz Amaro. Deixa eu ver aqui mais para frente, mais recente. Marco Aurélio Pinto. Excelente live, obrigado, querido. Deixa eu ver aqui, ele é de Niterói. Daniele Sampaio. Boa noite, primo, querido. Boa noite a todos. É Dani. Oi, Dani. Beijo, meu anjo. Deus te abençoe. É uma prima minha. Patrícia, unidos sem estar reunidos. Estamos em algumas profissões tendo muito mais atividades. O tempo realmente tem sido algo difícil de administrar. Essa coisa de tempo, até tinha anotado aqui quando você estava falando, tem uma questão importante. O Walter de Panelas, que o tempo é a nossa moeda mais valiosa. Porque em dinheiro, em espécie, você trabalha, você consegue mais dinheiro. Mas quando você usa essa moeda tempo, acabou. Né? Aquele tempo, ali você já gastou, aquele tempo não volta mais. E é por isso que é importante a gente saber como lidar com ele, como usar. E é como bem foi dito, e hoje a gente está tendo dificuldade, né, de administrar esse tempo que a gente tem. E agora, e é interessante, a gente está tendo mais tempo e está mais difícil de administrar. É como você disse, tempo é uma questão de prioridade, né? É verdade. E você perceba, por exemplo, os nossos queridos irmãos que são profissionais da área da saúde, né? Diferentemente de nós que precisamos ficar em casa, porque não podemos estar na nossa atividade profissional, mas eles todos os dias saem para a sua atividade profissional. Criaram até uma dificuldade que não estava prevista, porque, por exemplo, alguém que é médico, enfermeiro e que tem em casa um pai ou uma mãe idoso não pode voltar para casa. Aí o que aconteceu? Eu que moro em Gravatá, muitos pais e muitos avós vieram para Gravatá porque os filhos são da área da saúde e, ao voltarem para casa, no fim de um dia de trabalho, ficam com a preocupação de contaminar os seus familiares mais idosos que estão nesse grupo de risco. Então, muitas pessoas vieram para cá exatamente por isso. E houve uma reconfiguração geral. Aqui em Gravatá, por exemplo, dá pena de ver quantas senhoras, quantas moças perderam a oportunidade de trabalho porque elas eram faxineiras, eram colaboradoras, diaristas. Essas pessoas não estão podendo vir em nossa casa. Por quê? Muitas delas, inclusive, moram em bairros em que a gente sabe que epidemiologicamente tem mais casos da Covid-19, então elas não podem trabalhar, não podem manter a sua família. E veja que tudo isso está envolvido na questão do tempo. A Covid vai deixar muitos ensinamentos para a gente, muitos ensinamentos. Mas, para mim, o mais importante vai ser essa compreensão do tempo. Isso. Porque não tem um botão rewind, né, que eu possa apertar e ver o que aconteceu hoje de manhã. Não tem, né? Passou, está passado.
E até essa colocação, Nelson, do que é importante, né? E como a gente aborda, né? Ah, bendita doença, às vezes a gente costuma até dizer, né? Ou às vezes bendita dor. E aí a gente sempre tem que explicar, porque às vezes, por exemplo, para quem, como você tinha comentado hoje mais cedo, e para quem perdeu um ente querido, Ah, será que é bendita, né? Quando a gente fala de bendito, é em relação à questão de toda a humanidade, o quanto a gente vai aprender com ela, né? O quanto a gente vai ter a condição de valorizar coisas que realmente têm valor, as presenças, o beijo, o abraço, né? O dizer eu te amo, o tempo vai passando e às vezes a gente fica naquela situação, ah, mas ela sabe que eu amo, ou ele sabe que eu amo, não preciso dizer. E tem toda essa importância, né? E como veja a esse amado importância. Heitor que está mandando a mensagem aí, o Mané, Exatamente. Era isso que eu ia a chamar a mulher que é atenção, que minha eu esposa, minha deixei querida para você Laura, um ver. beijo para ela. Olha, eu imagino assim, eu perdi nessa pandemia 8 amigos. Hum, Eu perdi colegas de turma da universidade que se formaram comigo lá no Pará. Eu perdi 2 professores da universidade. Eu perdi um ex-reitor na universidade, muito meu amigo. Né? Eu perdi colegas de turma do colégio e colegas de profissão, mas que formaram-se um pouco depois de mim. Eu perdi amigos queridos, gente da minha infância, gente da minha adolescência. Isso, inclusive, provocou nos meus filhos um certo pânico. Né? Essa minha filha de São Paulo, ela fala comigo todos os dias. Todos os dias ela quer me ver. Pai, não sai de casa. Pai, cuidado. Isso provocou uma revolução na gente. Uma revolução dos sentimentos. uhum, Porque numa hora dessa, por incrível que pareça, a gente, entre aspas, sente-se um pouco mais amado, mas não é. É porque antes da pandemia, ah, não, amanhã eu falo com o papai. Ah, mas agora com a pandemia não vou. Vai que o papai pega a Covid, eu vou falar com ele hoje. Por quê? Porque o papai tem 70 anos. é, O papai é do grupo do risco e risco alto. Né? Então a gente precisa entender isso. Quantas pessoas que perderam seus entes queridos, nós estamos fazendo algo aqui em casa desde que começou a pandemia, desde o dia 15 de março, que é o Evangelho Diário. E esse nosso Evangelho ele tem como rogativa principal todos aqueles que foram alcançados pela Covid. Tanto os que estão internados, quanto aqueles que desencarnaram em função da doença. Por eles e pelos seus familiares. Muito bem, nem todos são espíritas. E mesmo alguns espíritas estão com dificuldade do entendimento de um parente que desencarnou pela Covid. uhum, Ora, se nós, no movimento espírita, encontramos irmãos com essa dificuldade, você imagina fora do movimento espírita, nossos outros irmãos de outras confissões religiosas, cristãos e não cristãos. É muito difícil você entender e aceitar isso. E até porque a pandemia nos impôs uma condição nunca pensada por ninguém, que é velar o seu morto. Não tem enterro, não tem velório. Isso é uma novidade para a gente. Nós não estamos preparados para isso. É o momento da gente poder se despedir, né? Não tem. Você É, não tem missa de 7º dia. Por quê? Porque não pode ter missa presencial. As uhum. pessoas que gostam desse culto. Então ficou tudo muito difícil para a gente entender num espaço de tempo pequeno. A gente está achando que esses 70 dias de recolhimento social é muito grande, ele não é nada diante do que nos aguarda. Não é nada, ele é muito pequeno. Porque o grande tempo que nós vamos ter que usar é o tempo da nossa transformação interior. Como eu te disse hoje de tarde, sabe, a humanidade, para mim, é um ônibus lotado, que está a maior bagunça, o nome do motorista é Deus, ele olhou pelo retrovisor e viu que a bagunça estava demais. Aí ele pisou com os 2 pés no freio e puxou o freio de mão. Deu um freio de arrumação. Quem estava na bagunça se desequilibrou, caiu, uns foram machucados. Mas os que estavam sentadinhos no banco, cumprindo as normas de convivência dentro de um ônibus, de um coletivo, esses não foram atingidos. Então, nós temos esse grupo de pessoas na pandemia. A turma que estava a brincar de viver e a turma que estava vivendo propriamente dito. Esses
estão entendendo mais, estão passando mais, estão respeitando as orientações sanitárias, estão orando. Nós temos que pedir muito, muito por essas pessoas que tiveram seus parentes vitimados pela Covid. Muito, porque deve estar sendo muito difícil para eles. Eu senti muito a morte dos meus amigos, agora você imagina você sentir a morte do seu avô, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. E você não poder nem dar aquele abraço, né? Não pode. Ou estar ali Não. presente para dizer assim, vai. É E muito pior, difícil. e Nelson, eu acho interessante como é que ainda tem gente não tá dando o devido valor, não está acreditando às vezes, ou dizendo, sabe, leva uma coisa assim, tanta gente andando na rua que eu fico, né, eu tô trancadinho em casa, mas recebo as notícias de quem precisou sair para ir comprar uma coisa na farmácia e tal. E tem gente na rua andando sem máscara e andando numa boa e tal. E o pessoal não está acreditando, está achando que isso é invenção, né? É triste isso, né, Nelson? Olha, às vezes a gente precisa sair para ir buscar uma comida que encomendou. Tem verdadeiros drive-thru aqui. A gente entrega o dinheiro, recebe o alimento e trafega na via local aqui em Gravatar. Ontem, nós encontramos 17 pessoas caminhando sem máscara no final da tarde. E pessoas que têm casa aqui, moram no Recife, portanto, de uma condição socioeconômica mais elevada, muito provavelmente sentaram no banco universitário, têm uma vida infinitamente mais cômoda do que o sujeito que está 1 quilômetro para dentro numa favela. Então, a preocupação que a gente tem hoje, eu como profissional de saúde tenho, é quando esta normalidade que não existe, nós não vamos voltar ao normal, nós vamos ter uma outra vida. Isso. O normal não existe mais. Aquela vida que nós tivemos antes da pandemia, aquilo acabou. Aquilo agora é passado. A minha preocupação é que, como o nível de contaminação foi muito baixo, né, nós temos 3,8% de pessoas contaminadas, a possibilidade do vírus se espalhar é maior. Se nós tivéssemos um grupo grande de pessoas contaminadas, a própria epidemiologia já ia saber, olha, nós tivemos X% que adoeceu, X% que não adoeceu, os que adoeceram ficaram bons tantos e tantos foram a óbito. Mas a gente não sabe. Então, você vai, por exemplo, no supermercado, numa feira, em qualquer lugar, quando voltar, entre aspas, essa normalidade. E essa pessoa que está do teu lado, se ela não tiver sem máscara, se ela for portadora do vírus, se ela espirrar ou tossir, a gente não sabe, porque vão ter pessoas que vão ter o vírus, vão desenvolver o vírus e vão se autocurar. O vírus não vai manifestar a doença. A minha nora de Belém, ela teve Covid. E o meu filho e o meu neto ficaram isolados dela, entendeu? Ela estava com o vírus, testou positivo, mas não desenvolveu a doença. Isso é uma coisa, eu sei porque quando eu tinha 18 anos, eu peguei o bacilo da tuberculose e indo fazer um exame de escarro num sanatório de tuberculose. Me contaminei. E aí, quando fiz a reação de Mantoux, deu positiva. Eu tinha o vírus, eu tinha o bacilo, perdão, mas não tinha a doença. Mas aí a medicina me tratou como se tuberculose eu fosse. E eu fiz todo o tratamento médico, que durou 3 meses. Preventivo, né? Eu era aluno da universidade e me contaminei por absoluta responsabilidade. Porque não coloquei a máscara quando fui fazer a coleta do escarro do tuberculoso, para fazer semeadura em microbiologia. Se tem um sujeito desse do seu lado no supermercado, que você não sabe, ele pode ter o vírus, mas não ter a doença, mas pode transmitir, ele é potencialmente um transmissor. A gente precisa lembrar, às vezes a pessoa diz assim, mas a peste negra matou 50 milhões e a população do mundo era menor. Tá, mas vamos ver o que foi que aconteceu na peste negra. O que foi que aconteceu na peste negra? Principalmente na França, mandaram-se matar os gatos. Por razões, inclusive, religiosas. Exterminaram os gatos. O gato é predador de quem? Do rato. Quem transmitiu a peste negra? O rato. Quando cresceu a população de ratos, por que ela cresceu? Porque não tinha o predador. Não tendo o predador, os ratos multiplicaram, se invadiram e começaram a transmitir a tal da peste negra, porque era o aspecto que ficava a pele
dos doentes, dos contaminados. E hoje? Quem é o predador do homem? Cria-se o desequilíbrio, né? Todo desequilíbrio gera um problema mais sério, né? Completamente. É. Completamente. Deixa eu colocar aqui uma questão de Patrícia Albuquerque. Como e o que dizer para os que sofrem de depressão, pânico e pensamento suicida? Esses sentimentos estão potencializados nesse momento de isolamento social e incertezas. Saúde mental é luxo, principalmente neste momento. E aí, olha, como é que a gente Patrícia, pode vamos orientar? pensar o seguinte: o pânico e a tendência suicida são expressões do desespero. O desespero é a antítese da esperança. O contraponto da esperança chama-se desespero. E aí, lá na Revista Espírita de fevereiro de 1862, tem um depoimento muito interessante de uma jovem que tinha se suicidado. Eu depreendo isso, porque eu vou ler a mensagenzinha dela para vocês, e ela transmite essa mensagem através da própria mãe, numa reunião da Sociedade Espírita de Paris. O nome dela, da mãe dela, é Keise Major, e o nome do espírito é Felícia. Então, numa reunião da Sociedade Espírita, a senhora Keise Major recebeu a seguinte mensagem que eu vou ler para vocês. Ela diz assim: não me repilais, porque o anjo do desespero me faz uma guerra obstinada. Esta guerra obstinada do anjo do desespero já é o primeiro passo para a ideação suicida. E se consome em vãos esforços para tomar o meu lugar junto de vós. Então, o desespero quer exatamente fazer morada no nosso coração, na nossa mente, nos desequilibrar. Nem sempre soa mais forte, e quando ele consegue me afastar, quando o desespero consegue me afastar, vos envolve com as suas fúnebres asas, desvia os vossos pensamentos de Deus e vos arrasta ao suicídio. Quando eu cheguei eu li várias vezes esse trecho, quando eu cheguei nesse pedaço, eu disse: essa moça provavelmente suicidou-se, porque senão ela não usaria esse exemplo. Aí ela diz: uni-vos a mim para afastar sua funesta influência e vos deixar embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança. Então, o que a nossa irmã perguntou é uma realidade? Por que algumas pessoas estão entrando em pânico? Umas porque não conseguem ficar em casa, por incrível que pareça. Umas porque estão vivendo longos períodos na convivência familiar. Ora, se a gente sabe que a família é um dos cenários de reconciliação, quando você tem que ficar muito tempo junto com todo mundo, é natural que os problemas aconteçam. Principalmente se existem aí desafetos de vidas passadas. Isso pode acontecer. Seguramente isso pode acontecer. E um terceiro aspecto é que a incerteza de quando nós vamos terminar isso está deixando muita gente em pânico. E você abre a televisão, já fala-se menos da pandemia biológica e já está falando da pandemia econômica. Eu acredito que hoje as pessoas têm mais medo da pandemia econômica do que da pandemia biológica. Por quê? Porque é o emprego, é a sobrevivência, a renda. Então as pessoas estão ficando preocupadas. Ora, se eu não tenho, aí volta a fé. Se eu não tenho uma estrutura de fé, se eu não tenho essa intimidade com Deus, tudo vai ficar muito mais difícil para mim. Qualquer modificação na minha temperatura, eu já vou pensar que eu estou com a Covid. Vou começar a me despedir da família e vou entrar em pânico. E se eu não consigo administrar esse pânico, aí a ideação suicida aparece. Por quê? Porque eu estou fragilizando a minha resistência espiritual e permitindo que os meus desafetos das trevas se acheguem e comecem a semear na minha cabecinha essas sementes do desespero. Olha, tua vida está acabada, acaba com ela logo. Não, tu não precisas ficar esperando pelo respirador. Olha, tu
tu vais morrer de falta de ar, vai ser horrível, não acaba logo com a tua vida, toma aí qualquer coisa, liquida. Eles vão fazer isso. É papel deles. E o nosso é resistir. Por isso a importância, né, da gente orar e vigiar bastante, né? Com Vigiar nossos certeza. pensamentos. Tudo isso aí que você estava falando me fez lembrar do medo, né, que a gente está nesse momento mesmo. Semana passada eu passei por um processo há 2 semanas atrás, passei por um novo processo de infecção urinária. E eu estava tentando resolver tudo por telefone, né, por mensagem com o médico para ele poder me orientar. Eu aqui mesmo, sem pedir a médico, eu pedi os exames laboratoriais. Quando chegaram o resultado, eu já mandei para o médico. Resultado é isso aqui, o que é que eu faço? Aí ele passou a medicação. Aí disse, se ao final não resolver, aí a gente vai ver, mas a primeira medicação é essa. E, no mesmo tempo, eu já tinha pedido também uma urocultura. Quando foi na semana seguinte, né, que demora uma semana, recebi o resultado da urocultura. Era uma bactéria, a KPC, que ela é multiresistente, só era sensível a uma única droga. Resultado, entrei em contato com o médico e ele disse, agora é hospital, meu filho, tem que ir. Eu corri, não teve jeito. Mesmo sabendo, lá o hospital, um andar inteiro está reservado só para Covid, uma UTI inteira está reservado só para Covid. O, o pessoal, né, da enfermagem entra todo paramentado no nosso quarto, mesmo a gente não tendo Covid, mas a gente fica com receio doido para ir embora, né? Claro. Mas é aí onde alguma pessoa pode perguntar, mas Leandro, você tem medo de morrer? Olha, medo de morrer eu não tenho não. Agora eu não estou com pingo de pressa não, para falar bem a verdade, sabe? Se eu puder adiar, né? Se eu puder adiar, se puder ser daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 10, É, melhor. é claro. Agora É. você imagina, você tem que ir para dentro do hospital, você sabe que hoje as pessoas estão indo para o hospital, a maioria delas por conta deste problema. Uhum. Portanto, por maior que seja o esforço do hospital em manter o ambiente asséptico, ele não consegue. Ele não consegue. Haja visto muitos profissionais de saúde que já foram alcançados pela doença e já foram a óbito por ela. Uhum. Médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, maqueiros. Maqueiros. Muito, Eu recebi uma informação de um amigo que trabalha no SAMU, que vários profissionais do Serviço de Atendimento Médico de Urgência no Brasil já desencarnaram por conta de Covid, por irem buscar pacientes em casa, principalmente idosos, para levar para os hospitais. Então, é natural que haja, qualquer um de nós passa por esse receio, né? pânico, esse medo, claro. E você não podia ser diferente, até porque você, não obstante saber que está indo por uma outra situação, mas você sabe que há uma possibilidade. E essa possibilidade ela não precisa ser alta, ela só precisa ser 0,1%. É. Só isso. Eu costumo dizer, veneno para matar não precisa tomar colher de sopa, basta uma colher de chá. Então, assim, nós temos alcançado, numa circunstância dessa, 0,1%, a gente tem essa chance. A gente tem essa chance. Que é diferente lá de outros eventos médicos, né? De outros eventos médicos. Não, Tem uma. e o pessoal da saúde, né, eles estão na linha de frente e muitos desses estão sofrendo. A minha nora mesmo pegou, ela é enfermeira, e pegou a Covid. Tá aí, graças a Deus se recuperou e tal, né, sofreu um pouco, né, com o problema respiratório, mas Claro. graças a Deus se recuperou. Já está na linha de frente de novo, batalhando. E outra coisa, com o cuidado devido, né, que precisa ter, que é, embora ela tenha contraído, não é por isso que ela vai simplesmente tratar os outros de peito aberto, porque o vírus pode modificar, né? Pode haver alguma modificação no vírus e ela pegar de novo. A ciência já está mostrando que há casos, um ou outro. Então, se existe caso, por que não se cuidar, né? Os especialistas dizem que nós vamos ficar aí 2 anos, aproximadamente, convivendo com a Covid-19. Aproximadamente 2 anos.
vamos ultrapassar, claro, essa fase da pandemia, mas depois vamos ter, como nós tivemos no H1N1. Eu me lembro que quando eu era pequeno, jovem, garotinho, eu passei por uma pandemia que foi a gripe asiática. Só que naquela época não tinha live, não tinha celular, não tinha computador, foi em 55. E a gripe asiática fez um estrago grande. E a gripe asiática ficou por 1 ano e meio. Só que, de determinado momento em diante, ela foi tratada como gripe normal, como foi o caso do H1N1. A gripe suína. Sabe, à medida que a medicina vai, e a generosidade divina é maravilhosa, né? A misericórdia de Deus ajuda, porque os cientistas acabam descobrindo um método eficaz de combater, de prevenir, mas elas continuam acontecendo. Eu queria dizer aí para os nossos amigos internautas que nós devemos nos lembrar, nesse momento, do grande compositor, intérprete, Ivan Lins, quando ele diz: desesperar jamais. Aprendemos muito nesse tempo, nesses anos, afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. E o nosso primeiro tempo é agora. Esse é o nosso primeiro tempo. Nós não podemos entregar o jogo. Nós não podemos perder a fé. Nós temos que alimentar nossa esperança. Nós devemos continuar fazendo a caridade. Aqui no Joana d'Arc, por exemplo, tem um plantão diário de irmãos que vão para lá, ficam lá durante 4 a 6 horas recebendo os donativos para as cestas básicas, para poder atender aquelas famílias, que toda casa espírita faz isso. Então, a caridade continua sendo praticada. A caridade da oração, do pensamento positivo, da vibração positiva. Nós precisamos colocar a nossa casa, o nosso lar, o nosso espaço físico, numa atmosfera de paz. Sabe? Nós precisamos ouvir essas canções, essas músicas próprias para relaxamento, né? Contemplativas. A gente deve parar um pouco, a gente tem que realizar o evangelho no lar. Mas se você não for espírita, leia a sua Bíblia. Uhum. Faça lá, faça a sua leitura, ofereça uma oração por quem está no front da luta, porque tem dificuldade. Essa manipulação grosseira que está se fazendo com os dados, com as estatísticas. Não, olha, coloca aí no atestado de óbito que foi Covid, porque a gente recebe mais recursos. Isso é uma das coisas que entristece, porque nós chegamos nessa pandemia exatamente por todo esse tipo de comportamento que vem aí pelo menos há 1000 anos. Há 1000 anos que a gente vem errando e foi, sabe? O coletivo foi andando até que o motorista resolveu dar o freio da arrumação, porque estava demais. E eu tenho me perguntado para quem reclama da pandemia. O motorista para. Você prefere a guerra nuclear? O motorista parou, olhou para trás e disse assim: gente, vamos colaborar, né? Que bagunça é essa, vamos colaborar. Eu digo: olha, companheiro, o que é que você preferia? Uma guerra nuclear? Muito bem, a China e os Estados Unidos. Cada um aperta um botão, porque ninguém não vai ter mais negócio de ir para. Não tem negócio de ir para a luta, para a rua. Não vai. Uhum. Muito bem. Foi que a espiritualidade, através de Bezerra de Menezes, disse para Divaldo Franco, numa mensagem que ele disse no final do Congresso, antes de começar a pandemia, se não me engano, no Paraná. Se porventura a guerra vier, nós teremos 2/3 da humanidade destruído e 3/4 do planeta destruídos. Aqueles que ficarem implorarão a Deus para desencarnar, porque nada florescerá, pelo menos por 100 anos, por conta da radiação. Você tem ideia do potencial destrutivo das armas atômicas de hoje, comparado com Hiroshima e Nagasaki? Uhum. Que até hoje você tem sequela? Então, a misericórdia divina vem e diz assim: olha, eu vou puxar o freio, mas vou fazer o seguinte, eu vou dar só uma pisadinha no freio para vocês se organizarem. E as pessoas, nesse período que deveriam estar pensando em ser justas, honestas, transparentes, éticas, morais, muitas estão fazendo exatamente o contrário. Temos que orar, inclusive, por eles.
Sabe, aqui eles fazem parte do último bloco que a gente coloca nos nossos pedidos de rogativas pelos governantes. É Pelos verdade. governantes. Para que Eu eles tenham queria, bom senso, juízo, sabe, equilíbrio, ética. Porque essa conta econômica, meu irmão, quem vai pagar sou eu, você e os nossos amigos internautas. Nós vamos ter que pagar essa conta. Porque dinheiro não dá em árvore. verdade. Eu queria daqui a pouco falar sobre sua mentora e sobre algumas mensagens dela. Mas antes, queria registrar aqui alguns comentários, né, que as pessoas estão fazendo. Tem o Amaury Medeiros Júnior, que foi um colega meu de trabalho. Beijo para ti, querido. Saudade de você, viu? Graça Ferreira, gratidão por esta expansão de luz. Carlos Vale, boa noite. Carlos é artista aqui da nossa cidade, cantor. Juarez Soares, seja bem-vindo, meu grande amigo desde a infância, Estênio. Seja bem-vindo, Estênio. Gorete, Mari, saudades de você. Amigão, que Jorei é falando com a conhecido. Mauri. Que a gente trabalhou numa mesma época no banco, em Recife. Aí é um pessoal. Legal. É bom sempre rever amigos. É verdade. Érica, boa noite, Érica, meu anjo, beijo pra ti. Você conhece, né, a Érica, né? Érica Albuquerque, né? Ela aí da casa, né? Ela é de Caruaru, da Caruaru. SEEC. Ela também é palestrante, é psicanalista. Hortência Raposo, boa noite. Graça Ferreira, desesperar jamais. Que bom estar aqui, boa noite. Boa noite, Graça. Realmente, a gente não deve nunca perder a esperança. Érica dando um alô para Juarez, que ele tinha dado um alô para ela, e a todos os amigos de bem do Chico Xavier, de Camusim. Beijão, querida. Maria Helena, meu esposo é condutor socorrista e positivou para a Covid. Estou em isolamento, cuidando dele. Agora eu estou com sintomas também. Ore por nós. Claro, Maria Oremos. Helena. Oremos todos. A caridade é o melhor recheio para esse tempo em que estamos em casa. Falou Gorete, ela é daqui, do Chico. Um ok aí de Amauri. Samarone Sales, bela palestra. Obrigado, Samarone. É o meu cunhado, branco. Paula Lima, boa noite, excelente live. Obrigado, querida. A gente está mostrando, inclusive, porque isso nos ajuda, né? Esse retorno que as pessoas nos dão, nos ajuda e nos guiam, né? Carmen Cesário, boa noite. Hortência Raposo, boa noite. E um abraço para Maroni. O que eu ia falar, né, sobre sua mentora, era uma das coisas que eu tinha anotado aqui, que é uma das lições que essa Covid deve nos trazer, e que todas essas dores que a humanidade tem passado, todos esses, sei lá, vamos chamar isso de catástrofes, né? Todas essas catástrofes, todas essas dores, nos orientam e nos apontam para onde a gente deve seguir. E é interessante que a gente fica buscando códigos, a gente fica buscando entender da forma mais difícil. Eu estava vendo, enquanto a última vez que a gente conversou, eu estava vendo um documentário dizendo que tem um código na Bíblia que fala disso, daquilo e tal. Independentemente se tem ou se não tem, vamos falar da gente. A gente busca muito isso, os códigos, para tentar entender. A gente quer entender, às vezes, muitas vezes, muito mais o universo exterior, e a gente esquece das coisas mais elementares. A gente esquece qual é a lição primordial que já foi trazida por Jesus, já ensinada, vivenciada, né, repetida,
E até hoje a gente não consegue entender. Ou, pelo menos, tem dificuldade de colocar em prática, que é aquelas 4 letrinhas em português. Amor. A gente tem uma dificuldade imensa, né, de colocar em prática. E por que eu estou falando, né, de sua mentora, né, a irmã Glorinha, o Espírito Glorinha? Você publicou, né, dizendo que o maior desafio continua sendo amar os nossos inimigos, qualquer que seja o plano da vida. Eu Isso. acompanho todas as suas publicações que você manda para mim, que você tá fazendo. Eu gosto de ler e leio todas. E vejo essas da irmã Glorinha como ela é antenada, inclusive com linguagens, né, bem atuais, né? E aí ela fala, né, dessa questão, né, da dificuldade que a gente tem tanto de amar o inimigo. Se a gente ainda não conseguir nem amar ainda quem é amigo, quem é próximo, a gente amar no seu sentido amplo, imagina o inimigo, como a gente está longe e quanto a gente precisa desses chamamentos. É aí onde a gente diz assim, bendita dor, que nos ensina a olhar o outro como iguais a nós, né? E aí eu queria que você, se você achar conveniente, poder dizer alguma coisa, né, da irmã Glorinha e desses recados que ela traz através de você. Quando começou a pandemia, ela, invariavelmente, uma vez por semana, ditava sempre uma mensagem para mim. Eu colocava o texto, ela revisava, por vezes ela alterava. Quando eu tinha dúvida, eu perguntava para ela por quê, estava daquele jeito. Mas quando começou a pandemia, ela disse assim, uma noite para mim. Para quem não sabe, meu amigo internauta, todos os dias eu levanto às 3 horas da manhã para trabalhar na seara espírita, nessa questão da leitura, da produção dos textos, do bom dia, do hora da reflexão. Às vezes eu estou acordado nesse horário e vejo você lá online. Estou lá online, porque é uma determinação da espiritualidade que eu cumpro. Um determinado dia, eu acordei às 3 horas, estava preparando o bom dia, quando ela disse, meu filho, eu estou com você e com os outros, mas você vai me permitir, eu achei assim, de uma delicadeza, de uma humildade, de uma ética. Não vou estar todos os dias, porque aqui em cima a luta está maior do que aí embaixo. E nós temos N frentes de trabalho aqui. Eu te confesso que eu tenho alguns pruridos em perguntar as coisas para ela, salvo quando eu estou numa sinuca de bico. Aí eu pergunto mesmo, né? Como perguntei para ela, por que a senhora manda eu ler tanto? Porque eu nunca vi uma pessoa mandar eu ler tanto. Ela respondeu bem objetivamente, tem outra forma de fazer Facilite, você estudar? facilite, né? Tem outra forma de fazer você estudar? Então ela disse, olha, eu vou estar fora por uns dias, mas não vou estar longe. E ela passou realmente alguns dias sem me ditar nada. Quando ela voltou exatamente colocando algumas coisas nesse sentido. E como você diz, ela é antenada. Salvo o melhor juízo, né? Se eu bem entendi, na última encarnação dela, ela foi professora. Então, ela tem um estilo assim, muito pedagógico de fazer as coisas. E acredito também, pelo fato de eu ser professor, né? Facilita essa nossa conversa, esse nosso diálogo. Mas ela tem dito o seguinte, foi ela que disse, todo problema tem hora para acabar. Mas o fato é que vocês encarnados têm muita dificuldade de esperar. Esperar não é esperança, esperar é paciência, esperança é esperançar. Então, assim, vocês precisam aprender a esperar e tem que ser um esperar salutar. Esse esperar da gente é um esperar estudando e aprendendo, refletindo. Como você estava dizendo, nós passamos a vida toda viajando para fora. A pandemia mandou a gente viajar para dentro.
E tem gente que está com dificuldade porque o passaporte está desatualizado, não consegue voltar interiormente. E aí fica com dificuldade. Então ela diz: o que é que você está pensando disso? Eu quero que você pense como um profissional de saúde que você é, como um professor que você é, mas essencialmente quero que você pense como espírita. Obrigado aí, um beijo para você, meu genro. Eu quero que você me diga o que é que você está pensando como espírito, o que é que você está fazendo de tudo que você lê, o que é que você está fazendo das palestras que você faz, o que é que você está fazendo dos bom dia que você faz, o que é que você está fazendo da hora da reflexão. Só faltou perguntar, você está com medo? Está com A medo gente de está se morrer? contaminando muito, né? E Com ela o me que a gente está recomendou, ela vendo. É. disse, olha, evite os noticiários, evite os noticiários, porque de uma forma subliminar eles te contaminam, eles te penetram. Então evite o noticiário, sabe? Veja só o essencial. E saiba, inclusive, tenha bom senso de que há manipulações por trás de tudo isso, há interesses escusos. Então, o tempo que você está assistindo isso, vá lá para o nosso Evangelho, vá ler a Gênese, vá ler Chico. E aí ela disse, olha, dê uma lida na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 8, que você vai encontrar uma frase bem apropriada para esse momento. Paulo diz assim: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí eu já tive de pensar, né, voltar lá, o que é que Paulo quis dizer lá em Tessalônica? Sejamos sóbrios. Que sobriedade é essa? Porque sóbrio normalmente é aquele sujeito que não está embriagado, está Ah, sóbrio, não é? A tendência natural se pensa isso. normalmente se diz isso. Mas É. é a sobriedade da ética, da moralidade, né? Da retidão do caráter. Aí ele diz: vestindo-nos, ou seja, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Ela disse: leia isso e reflita sobre isso. Veja se essa couraça da fé e do amor, se elas não são capazes de ser tão eficazes quanto a vacina. E aí, quando ela falou de amor, eu lembrei da trilogia. Fé, esperança e caridade. Ora, o que é o amor? O amor é a caridade. A caridade é o amor em movimento. A caridade é o aspecto dinâmico do amor. Aí eu disse, então é isso. Fé, usar o capacete da esperança. Por que o capacete da esperança? Onde é que a gente bota o capacete? Na cabeça. O que é que tem na cabeça além da calota craniana? O cérebro. Qual é a função dele? Produzir pensamentos. Que pensamentos são esses? Se a minha viagem é para o interior, a tendência natural é eu ter bons pensamentos. Mas se a minha viagem é só externa, é das aparências, eu sou preso pela materialidade. E eu faço um jogo, que é esse jogo que a gente está vendo aí, da superficialidade, das coisas que não nos acrescentam nada. Então, quando ela pediu para eu ler essa primeira carta aos Tessalonicenses, inclusive aprender um pouquinho sobre Tessalônica, porque uma coisa que no Espiritismo, diferentemente de outras confissões religiosas, o nosso estudo precisa ser muito aprofundado. A gente estuda 6 anos para ser médico, 5 para ser advogado, estuda para ser padeiro, estuda para ser pintor, estuda para tudo. Agora quer ser espírita sem estudar. Como? Como? Me diz como é esse milagre. Então, o espírita precisa estudar, o espírita precisa pesquisar. Porque senão a gente vai ler e não vai entender. Alguém vai nos perguntar e nós não vamos saber responder. Porque tem coisas. O contexto cultural, social, econômico da época de Jesus, quando ele disse as coisas, embora elas sejam permanentes, tenham atravessado a linha do tempo, mas o contexto era diferente. Não é fácil você entender que um camelo passa pelo buraco da agulha. Como é que você vai entender isso? Como é que a gente vai entender, por exemplo, as questões de Pedro? Porque
Veja que o apostolado, o colégio apostólico de Jesus é interessante, né? Eram 12, um suicidou-se, um negou, um ficou e 9 fugiram. Vê que time de amigos espetacular é esse. Ora, Jesus, quando reaparece para eles, passa através de portas fechadas e janelas fechadas, aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. Agora, pensa comigo, Leandro. Quem de nós, traído pelo seu colégio apostólico, morrendo na cruz, voltaria para chegar entre os amigos e dizer: a paz esteja convosco? No mínimo, quando a gente chegasse, olhar para eles e dizer: monte de traíra, por que vocês fizeram isso? Não é verdade? Agora, vai entender isso. Vai entender. É Se que a você gente não tá, for a gente tá contexto, longe de compreender realmente Jesus, né? não é. É verdade. A cara de Pedro, quando Jesus pergunta para ele, né? Pô, Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu vai me trair. Senhor, não posso fazer. Eu vou contigo até a morte. Aí veja que coisa interessante, né? A fé de Pedro. A fé de Pedro, quando ele anda nas águas e afunda, 0. Aí ela melhora. Na convivência com Jesus, ela melhora. Mesmo assim, Pedro trai. Mesmo assim, Pedro Nega, trai. né? Nega, né? Trai não, foge, né? É. Deixa ele lá na. Tem aquele gesto rebelde de cortar a orelha lá do Malco, mas depois Aham. desaparece da história. Muito bem. Mas aí tem um Pedro que ressurge. Quando ele está lá com o João, que ele vai entrando lá na escada de Formosa, que o paralítico pede para ele uma ajuda, né? O que é que ele diz para o paralítico? Ouro nem prata eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome do Nazareno, levanta-te e anda. Uhum. O paralítico larga as muletas, levanta, sai andando, louvando a Deus. Então a gente vê 3 estágios de Pedro diferentes, estágios que nós passamos. Nós passamos por isso. Nós, nós claudicamos na fé várias vezes por dia. A gente não entende muitas vezes, a gente diz lá quando recita o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, mas a gente quer a nossa vontade. É. Seja feita a vossa vontade, desde que as vossas sejam a Atendo, minha, né? atendo os meus pedidos, atendo o meu desejo. Porque, infelizmente, é isso que acontece. Então, Tem uma. a pandemia, por isso que eu digo, por que eu digo bendita a pandemia? Porque ela está permitindo que a gente aprenda tudo isso, que a gente reflita sobre tudo isso. E Tem uma música de Raul, dentro dessa questão aí, estava falando do Pedro que negou. Tem uma música de Raul que diz assim: eu vi Cristo, eu nasci há 10 mil anos atrás, né? A música. E aí tem um momento que ele diz assim: eu vi Cristo, eu vi Pedro negando Cristo por 3 vezes. Aí ele diz: diante do espelho. Ou seja, nós ainda hoje em dia estamos negando a Cristo, continuamos. né? Porque Nós quem está somos diante do cristãos. espelho ali, né? Quem está diante do espelho sou eu. Então, se eu estou vendo ele diante do espelho negar, sou eu que estou negando. Ainda hoje, a gente muitas vezes está negando. E veja quanto que a natureza nos ensina. Vou falar agora para as mulheres. Ah, Vejam a esperança da trompa, que todos os meses produz os óvulos, que são descartados no ciclo menstrual. Mas se essa trompa não tivesse esperança de que um dia um desses óvulos vai ser fecundado, nós não estaríamos aqui nos vendo uns aos outros. Que foi a esperança da trompa que deu a um óvulo esperançoso a oportunidade de ser fecundado. E ao ser fecundado, fez-se o milagre da vida. E somos nós que estamos aqui, uns olhando os outros. Veja, por exemplo, a esperança que têm os pais quando estão ensinando os filhos a andar e a falar. Veja quanta esperança existe nisso. Mas o problema é que a nossa esperança enquanto tempo é tudo na base do logo, logo. É para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. Não é. é.
Veja a esperança visitando as criaturas que tiveram alta dos hospitais curados. Que coisa linda! Quantas pessoas entraram ali, algumas absolutamente desesperadas, mas outras segurando, como na canção católica, né? Segura na mão de Deus, ela te sustentará. Entraram e saíram curados. E hoje a medicina, a física quântica, a aproximação da ciência com a religião, com a fé, já provou o quanto que a crença, que a fé, que a oração são capazes de produzir cura biológica. Não há nenhuma dúvida em relação a isso. Nenhuma dúvida. O professor Koenig, nos Estados Unidos, tem N trabalhos sobre a importância da fé e da espiritualidade na cura de doenças. Eu já fiz uma pesquisa com pacientes mutilados por câncer no Hospital de Câncer de Pernambuco, lá no Recife, exatamente sobre isso, uma coisa espetacular, porque era um orientador espírita orientando o orientado evangélico. Então, foi uma coisa espetacular. Foi uma comunhão, porque ele escolheu um tema que ia ser complicado para ele enquanto evangélico. Um evangélico tem um orientador espírita, e eu chego para ele e proponho, olha, vamos ver até onde a espiritualidade e a fé curam. E ele topou o desafio. E a nossa convivência é um amigo muito querido, o Igor Chateaubriand, uma pessoa queridíssima que eu tenho na minha vida, e que foi uma bênção que Deus me deu fazer aquele trabalho. Muito menos pelos resultados que a gente encontrou, e muito mais pelo que nós aprendemos na convivência, da tolerância interreligiosa, da paciência, e dele chegar e dizer, mestre, de fato, isso aqui o senhor tem razão. Os nossos irmãos de outras confissões religiosas, muitos deles exercem mediunidades, de cura, inclusive. Porque é uma faculdade que muitos têm, uma faculdade não do espírito, mas uma faculdade do ser. Não é verdade? Uhum. E essa é uma hora, né, que a gente precisa compreender que as religiões, ao invés de separarem, que tem muita gente que diz assim, religião só separa. Não. Na verdade, são os religiosos, né? São as pessoas que estão nas religiões que separam. Mas essa é a hora, mais do que nunca, da gente vivenciar as nossas crenças, aquilo que a gente afirma que a gente é. A gente chega e diz assim, eu sou cristão. Então, a hora mais marcada mesmo na humanidade é agora, né? Da gente se unir, deixar os rótulos, né? Espírita, evangélico, católico, o que for. Deixa o rótulo de lado e aproveita o conteúdo. O conteúdo de todas essas não é o mesmo, não é o amor. Então por que a gente se separa tanto? É hora da gente se unir. Eu gosto muito do Papa Francisco, de uma frase que ele disse, linda, logo que ele iniciou o pontificado dele. Ele disse, a religião do futuro chama-se amor. Diz tudo. Eu acho fantástico. Ele desde que ele foi escolhido... Religião é camisa de força. Você quer conformar a criatura numa forma de pensar, de viver, de agir, quando na realidade, como ele disse, o amor transcende tudo isso. No capítulo 4 do livro de Chico e Emmanuel, chamado Mãos Unidas, tem uma frasezinha muito curta, mas muito apropriada para esse momento. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. E veja o quanto de profundo tem na frase. Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. Uma ponte. Uhum. É uma perfeita conexão. Né? Qual é a esperança que eu tenho? É o meu tempo de viver a paciência que Deus me deu, que eu desenvolvi, não agora, mas nas múltiplas encarnações, até chegar nessa, para poder enfrentar essa situação que está se apresentando. É eterna? Não, eternos somos nós, imortais. Imortais, imortais.
A eternidade pertence a Deus, mas nós somos imortais. Então, cada um de nós, nesse momento, precisa pensar o quanto está perto de Deus. Há uma canção católica que diz: estou pensando em Deus, estou pensando no amor. De Padre Zezinho. Padre Zezinho. É. Não é? É. Perfeito. Fantástico, fantástico. Querido, a gente tem se programar, a programação nossa era da gente ficar em torno de 40 minutos, a gente já vai 1h10. Mas, mas o pessoal está participando, está assistindo, e eu queria, para a gente poder encerrar, só com uma pinceladazinha, vamos dizer assim, né? Que vai levar aí mais alguns 5 minutos, eu acho. O que é que a gente pode, como a gente pode contribuir para evitar esses conflitos que a gente está vendo tanto hoje em dia? Não estou falando nem só essas questões políticas, que inclusive a gente, aqui no Chico, a gente nem aborda questões político-partidárias. Mas o conflito que está existindo entre pessoas, agora a gente está vendo muito aí, são os conflitos raciais. Como é que a gente pode contribuir para evitar, ou pelo menos amenizar, como é que energia a gente pode movimentar nesse momento aí de tantos conflitos? Porque assim, muitas vezes a gente olha, desculpa, mas às vezes a gente olha os conflitos na televisão e a gente acha que é só o conflito lá em não sei aonde, nos Estados Unidos, mas a gente olha e naquele mesmo horário ali que a gente está assistindo, a gente diz assim, esse cara não devia ter feito isso. E aí a gente já começa a entrar naquele jogo de energias baixas, né? Em que jogam a gente no próprio conflito, mesmo estando distante. E aí, como é que a gente pode fazer para evitar todos esses conflitos lá, contribuir com os conflitos lá e os conflitos daqui? Porque a gente vive em conflito aqui também, né? Olha, Leandro, o conflito racial ele é uma expressão máxima da intolerância. E a intolerância é um testemunho do desamor. É um testemunho do desamor. Você imagina que um país como o nosso, que teve 300 anos de escravidão, e que nós, espíritos, hoje encarnados, já estivemos lá atrás, noutros corpos, e eu tive a experiência num corpo negro, eu sei o que é isso, 1636. O que a gente vê nos Estados Unidos, a gente vê aqui no Brasil, sob outro formato. Muitas vezes mais velado, né? De outros formatos. Aquela última cena que teve lá nos Estados Unidos, né, que repercute, insistem nas imagens, eu não sei com qual intenção. Qual a intenção de você ver a mesma imagem muitas vezes? O mesmo áudio traduzido muitas vezes? O que é que isso leva de concreto ao fato em si? Nada. Não ressuscita o morto, não acalma o coração da família, não leva paz a quem fez, a quem praticou o ato. Tá, muito bem. Como é que eu trabalho a tolerância comigo mesmo, com os meus valores? Por exemplo, eu sou capaz de assistir uma reportagem dessa e de imediato não explodir? De tentar ir para o lugar de todos, da vítima e dos algozes. Porque para os algozes a gente quer pena máxima e para a vítima a gente quer o reino do céu. Mas, esse algoz, por que será que ele fez isso? Ele botou o pé fora da cama e pensou com ele, e hoje eu vou colocar o joelho no pescoço de um negro e vou sustentar até ele perder a vida. Eu acho que não. E aí eu vou ficar com Madre Teresa de Calcutá. Os bons merecem o nosso amor, a nossa oração. Os maus precisam deles. Enquanto nós não formos tolerantes conosco mesmo, no mecanismo de autoaceitação, e não de desculpismo, mas de autoaceitação,
Entendermos que somos seres num processo de evolução, que as coisas que acontecem ao nosso redor são cenários de aprendizado, que eu não posso me arvorar de justiceiro, eu não posso ser juiz, eu não posso julgar e muito menos dar sentença, que cabe exclusivamente a mim, a você, a qualquer um de nós, orar incessantemente, rever os nossos valores, porque quantas vezes a gente não é intolerante? Quantas vezes a gente não olha alguém de cima para baixo porque ela está vestida diferentemente da gente, ou porque ela é de outra cor da gente, ou porque ela não fala um português tão escorreito como o nosso? Quantas vezes não olhamos de soslaio, né, uma pessoa só porque ela é pobre? Quantas vezes não mudamos de calçada quando vem alguém com um aspecto que a gente não acha legal porque acha que vai ser assaltado? O que é isso, se não é intolerância? Então, nós precisamos trabalhar isso dentro da gente. E eu penso que esse tempo da pandemia é um tempo para a gente rever isso, estudar isso. Agora, eu particularmente deploro completamente, acho absolutamente desnecessário essa repetição desnecessária das matérias, das informações, esse, sabe, água mole em pedra dura, até que vai acabar furando mesmo a resistência espiritual da gente. E a gente vai começar a fazer coro com ele. Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer protesto, tem que queimar ônibus, tem que virar pneu, tem que fazer... Se essa fosse a solução, o mundo já tinha sido pacificado, porque só a Guerra Mundial tivemos duas. Hoje nós temos no mundo 174 conflitos que estão suspensos temporariamente por conta da pandemia. 174 conflitos pelos mais variados motivos. 174 conflitos que expressam a intolerância das pessoas para com os outros, para com as circunstâncias, para com as situações. Então, nós precisamos ser mais tolerantes, mais generosos, ter mais paciência, ver os dois lados da moeda. A moeda não tem uma face só, e foi por isso que Jesus mandou que o sujeito olhasse a moeda do outro lado, dê a César o que é de César, Deus o que é de Deus. Né? Então, se Jesus é verdadeiramente o nosso modelo e guia, mais do que seguir, nós devemos imitar. E aí eu acho que o conselho de Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo, é perfeitamente válido. Senhor, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Isso nós temos uma obrigação ética para conosco mesmo. Porque na hora que eu me coloco diante de Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Eu não tenho nenhuma dúvida que a misericórdia dele me alcançará. Mesmo que algo que eu não gostaria que me acontecesse, me aconteça. A queda que eu levei não estava prevista. Me aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. E olha que um pouquinho antes eu blasfemei, né? Aconteceu um negócio que eu não gostei. Disse, meu Deus, o que falta acontecer nesta casa? Não deu 1/1000º de segundo e eu levei a queda. Então, as respostas da vida são imediatas. Eu quero até lhe agradecer por você estar aqui com a gente hoje. Eu não ia tocar nesse assunto por conta de seus familiares que estão acompanhando, tá? Oi? É o testemunho. Pronto. Porque como eu sei que tem alguns familiares, de qualquer forma, mesmo tendo familiares, não se preocupem, ele está bem, está aqui com a gente e acompanhando. E fica o testemunho. Ele levou um tombo hoje e aí eu liguei para ele, mandei uma mensagem, né, só para confirmar que a gente iria fazer o teste de hoje à tarde. Aí ele mandou uma mensagem para mim dizendo que estava no hospital, tinha levado uma queda hoje e estava no hospital aguardando ser atendido. Aí eu mandei de volta para ele a mensagem te perguntando, mas você está bem? Né? Minha preocupação era, você estava bem? E aí quando você disse que estava lá aguardando ainda atendimento, eu digo, talvez não dê para ele estar presente com a gente hoje. Aí quando foi já no finalzinho da tarde, você chega e diz assim, o que é que eu faço agora? Estou na frente do computador. Eu queria lhe agradecer, né? Porque mesmo com a dificuldade que você passou, o tombo, ter ido para o hospital e tudo, você está aqui com a gente, dividindo com a gente um pouco, né,
dessas reflexões, nos ajudando a fazer essas reflexões para a vida, e isso só mostra, né, que a gente pode realmente fazer muita diferença, embora tenhamos essas dificuldades. E deixar de reclamar, né? Porque se a gente continua reclamando, a gente leva uns tombos para acordar, né? Seguramente. E olha, eu digo a vocês, sem sombra de dúvida, né? Sem nenhum medo de errar, essa live foi o melhor medicamento, porque a gente percebe que, apesar de longe, nós estamos juntos porque estamos dentro. Todos que nos assistem estamos uns nos corações dos outros. E tem remédio melhor do que o amor? Não, não Tem tem. remédio melhor do que a vibração positiva? Já não estou mais nem sentindo as dores das injeções que eu tomei. Olha aí, ó, a Érica Albuquerque aí comentando, né? Que disponibilidade para o trabalho. Gratidão Ô, pelo Hélio, testemunho, obrigado. lindas, amorosas reflexões. Realmente. E aí você aproveita, né, que o pessoal da sua família, né, que o pessoal que está longe, você É, aproveita e diz como você está, se você está bem e tal. não, estou bem. Graças a Deus, estou muito bem. Muito bem. Fiquei melhor depois da live, sem dúvida. Vou dormir na mais absoluta paz. Graças a Deus. É, Patrícia Albuquerque está perguntando, meu irmão, o silêncio não é conveniente, sem sermos violentos nem querermos ser os justiceiros, logicamente, pois estamos no país de prova e expiação. Vemos o mal audacioso. Quanto ao bem. Quanto ao bem. Olha, o silêncio, na maioria das vezes, é a maior e a melhor de todas as respostas. E quem melhor usou o silêncio e conseguiu um grande feito na vida foi Gandhi, Uhum. que era um apóstolo do silêncio. Né? E Jesus, vamos lembrar lá de Jesus, no interrogatório com Pilatos, ele apenas responde uma pergunta de Pilatos e depois silencia. Quando nós falamos silêncio, nós não falamos, não queremos dizer que não deva haver um protesto. Mas a melhor forma de protestar é Silêncio não é pedir a Deus. omissão, né? Hã? O silêncio não é omissão, né? Não, silêncio não é omissão. Silêncio é uma forma, inclusive, de orar. E Isso. uma forma de orar muito forte, porque a conexão é imediata. É o Wi-Fi. A senha do Wi-Fi é o amor. Não tem erro. Gostei. É uma banda larga que não cai nunca. Wi-Fi. Pode conectar que dá certo. Então, assim, não há nenhuma conivência quando nós ficamos Eu em gostei silêncio. dessa. Pelo contrário. Né? Não há Uhum. nenhuma conivência. Mas nós precisamos utilizar o silêncio em prol de nós mesmos. Por quê? Porque quando nós silenciamos o nosso espírito, quando nós silenciamos o nosso interior, nós, inclusive, refletimos sobre o que estamos vendo e ouvindo. Uhum. Porque nós acabamos nos contaminando muito mais pelo que ouvimos. Porque eu me lembro, eu quis ser jornalista. Graças a Deus não fui. E eu me lembro que eu fui uma vez procurar um jornalista famoso lá no meu estado, no Pará, e perguntei para ele assim: por que é que a notícia que está estampada no jornal, que estuprador mata a velhinha de 94 anos, vocês não dão a notícia tal qual está escrito no jornal? Aí ele respondeu para mim, eu tinha 17 anos. Ele disse, Nelson, você já imaginou o que poderia acontecer no sentimento das pessoas se nós pegássemos o microfone do rádio para falar com toda a ênfase, com todo o ódio, com toda a dor que um malvado estrupou uma velhinha de 94 anos e matou em seguida. Você imaginou a comoção que isso poderia causar? Você tem ideia que as pessoas poderiam, inclusive, porque ele já estava preso, ir à prisão para tentar retirar o sujeito de lá e fazer justiça com as próprias mãos? Que não era justiça, né? Sabe, eu acho que, neste momento, o melhor protesto continua sendo a oração. Por todos. Por todos nós. Pelos que erram, pelos que não erram, pelas vítimas, pelos algozes, sabe? A gente precisa muito esperançar nesse sentido. Muito. Porque a coisa está muito complicada. O acúmulo de imperfeições, de erros,
sobre todos nós, sobre a humanidade de uma forma geral, é imenso. A psicosfera terrestre está muito, muito pesada, muito densa. Os nossos irmãos do plano espiritual estão numa luta titânica. As trevas não dão sossego. Há no nosso evangelho alguma coisa sobre o bem e o mal, e que diz que realmente o mal é audacioso, porque o bem é tímido, mas o bem vencerá. Por quê? Porque o bem tem algo que falta ao mal: a persistência. O bem é persistente, mas ele é tímido. O bem é homeopático, são gotas, são frações muito pequenas, mas que vão se sobrepondo umas às outras e que acabam fazendo uma diferença pela persistência. O mal não. O mal chega e entra, usando o popular, entra rasgando para resolver de uma vez. Quando não consegue, ele sai temporariamente do cenário e quando volta, volta com carga dobrada. Esse é o papel do mal. E ele tem que ser assim. E veja que, na questão da maldade, eles têm uma vantagem que a turma do bem às vezes não tem. Na maldade, no plano audacioso do mal, há uma hierarquia. As funções são definidas. No bem, quando se vai fazer o bem, se pratica algum bem, todo mundo quer saber quem é o pai da matéria. O meu bem é maior que o teu bem. Eu sou mais. Eu estou fazendo mais. Isso acontece, inclusive, na casa espírita. Às vezes a gente vê isso, com muita tristeza, sem dúvida. Agora, o mal é audacioso. Isso ele é. E o bem, a timidez do bem, é muitas vezes, não por modéstia, mas até por uma estratégia para vencer a própria timidez. É o que eu penso. Não é, Patrícia? Maravilha. Palma também. Pois é, querido. 1h30, 1h26. A Já acabou. gente não é. Eu queria lhe agradecer muito, muito mesmo. A gente poderia, se for possível, num outro momento, mais à frente, a gente poder fazer de novo esse bate-papo, essa conversa assim. Hoje eu acabei usando o nome assim, a live livre, né? Porque ela tem que ser livre para ter esse diálogo assim, essa conversa. E é uma conversa que a gente divide somente com 8 bilhões de pessoas, porque já que está na internet, 8 bilhões de pessoas podem ver isso. E que esses 8 bilhões possam aproveitar isso que a gente está fazendo aqui. Lógico que as pessoas não vão compreender a nossa língua, quem não a compreende não vai entender muito o que a gente está dizendo. Mas o que eu quero dizer, a gente está dividindo isso, ampliando essa discussão, ampliando esse diálogo, tendo aí a oportunidade de dividir para poder multiplicar, né? Dividir o que a gente, um pouco aqui do tempo, né? Para ficar aí registrado, as pessoas que estão vendo agora, as pessoas que já passaram e viram, as pessoas que vão voltar de novo e muitas vezes eu vejo, né, a quantidade de visualizações. Mesmo depois, as pessoas acessam o link e começam vendo e às vezes comentando como se a gente estivesse ao vivo. Eu acho interessante. E aí depois eu respondo a todos os comentários, né? Nem que seja mandando um abraço ou curtindo os comentários de todo mundo. E aí a gente, querido, eu queria realmente lhe agradecer aí por esse momento aí que a gente está aqui, a gente poder contar contigo se for possível em outros momentos, dando uma satisfação para o pessoal que acompanha. A gente tem feito isso todos os domingos, mas no domingo passado não foi possível fazer porque eu estava internado e a internet do hospital estava muito ruim. Não deu para fazer a live, por isso que eu não consegui fazer, gente. Foi por isso, tá? Mas a gente está tentando fazer todos os domingos aqui, 8 horas, a gente começa. É o horário de começar, é o horário de terminar. Às vezes acontece isso, como aconteceu hoje, né? Que se estendeu aí por 1h30 e ainda está naquela situação de que pena que acabou, né? Pena que acabou.
mas a gente volta no outro momento. Querido, eu queria deixar contigo aí as palavras finais aí, que você pudesse Antes de me direcionar para despedir, todos. Isso. antes de me despedir, um beijo grande aí no meu genro amado, João Gustavo, especial. E eu queria dizer para vocês exatamente o que Emmanuel disse lá no Mãos Unidas, né? Ninguém sem esperança, ninguém sem Deus. A gente se encontra. Forte abraço no coração. É que a gente aprenda aí essas reflexões, né, e tente colocar em prática, que essa é a parte mais difícil. Né? Você não acha que o mais difícil é colocar em prática? É. Pois é, pessoal. Eu queria agradecer a todos vocês aí pela audiência, por ter acompanhado a gente. Não deu para a gente ver todos, de qualquer forma, estou tentando colocar todas as mensagens e agora o pessoal está aumentando aqui os comentários. E agradecer por todos esse pessoal ter acompanhado e participado, seja com perguntas, seja com comentários, e que a gente esteja junto sempre e disposto, né? Disposto no sentido de colocar em prática, estender as mãos a quem necessita, abrir um pouco dos nossos ouvidos para escutar alguém que precise, dizer uma palavra amiga ou um silêncio no momento necessário, né? Tudo isso são experiências que a gente pode vivenciar agora, para que não aconteça, inclusive, o silêncio dentro de casa, que às vezes a gente precisa, né, colocar em prática esse silêncio dentro de casa. Viu, Nelson? Teve uma vez que uma pessoa perguntou: e nessa pandemia o que é que eu faço? Eu não suporto mais estar com o meu marido 24 horas em casa, dentro de casa. É a pandemia psíquica. A gente vai ver aí. É verdade. Valeu, querido. Beijão. Deus te abençoe. Saúde, muita paz. Obrigadão mais uma vez, de coração, por você estar aqui com a gente, mesmo com a dificuldade, e que você se recupere logo, logo. Tá? Você esteja Sempre essas novinho, ordens, meu amigo. tinindo. Valeu, querido. Beijão para todo mundo. Muita Beijão, paz. pessoal.